Vamos então continuar no 15º capítulo. Nós vamos agora para o item 26, numerosas curas de Jesus. Jesus ia por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as fraquezas e todas as moléstias por entre o povo. E sua reputação se espalhou por todos os povos da Síria, que lhes apresentavam todos os que estavam doentes e diversamente afligidos de males e de dores, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E uma grande multidão de povo seguiu da Galileia, da Decápode, de Jerusalém, da Judéia e de além Jordão. Mateus capítulo 4, versículos 23, 24 e 25. De todos os fatos que testemunham o poder de Jesus, os mais numerosos, sem contradita, são as curas. Ele queria provar por isso que o verdadeiro poder era o bem, que sua finalidade era o de se tornar útil e não de satisfazer a curiosidade dos indiferentes mediante coisas extraordinárias. Ao aliviar os sofrimentos, ele subjugava a si as pessoas pelo coração e fazia para si prosélitos, discípulos, convertidos, mais numerosos e mais sinceros do que o teria conseguido pelo espetáculo oferecido à satisfação dos olhos. Por esse meio, ele se fazia amar, enquanto que se houvesse limitado a produzir efeitos materiais surpreendentes, como lhe pediam os fariseus, a maior parte não teria visto nele senão um feiticeiro e um hábil mágico, a quem os desocupados iriam ver para se distraírem, iria virar uma atração. Assim, quando João Batista lhe envia seus discípulos para lhe perguntar se ele era o Cristo, quer dizer, se ele era o ungido, o Messias, ele não diz, abre aspas, eu o sou, fecha aspas, pois todo e qualquer impostor teria podido dizer o mesmo. Ele não fala de prodígios nem de coisas maravilhosas, mas lhes responde simplesmente, abre aspas, e de dizer a João, os cegos veem, os doentes são curados, os surdos ouvem, o evangelho é anunciado aos pobres, fecha aspas. Isso era o mesmo que lhes dizer, abre aspas, reconhecei minhas obras, julgai a árvore pelo seu fruto, fecha aspas. Pois aí está o verdadeiro caráter de sua missão divina. Ele veio ensinar o amor, ele veio nos mostrar que cada um receberá conforme as suas obras e se conhece a árvore pelo seu fruto. É também pelo bem que pratica que o Espiritismo prova a sua missão providencial. Ele cura os males físicos, mas cura sobretudo as moléstias morais, e aí estão os maiores prodígios, mediante os quais ele se afirma. Seus mais sinceros adeptos não são aqueles que foram atingidos pela observação de fenômenos extraordinários, mas aqueles que foram tocados no coração pelo conforto, aqueles que foram libertados das torturas da dúvida, aqueles cuja coragem foi revelada nas aflições, que auriram forças na certeza do futuro que lhes foi revelado, no conhecimento de seu ser espiritual e de seu destino. Eis aqueles cuja fé é inquebrantável, porque sentem e compreendem. Os que não podem ver no Espiritismo senão efeitos materiais, não podem compreender seu poder moral. Também os incrédulos, que só o conhecem por fenômenos dos quais não admitem a causa primeira, só veem nos espíritas mágicos e charlatães. Não é, pois, mediante a produção de prodígios que o Espiritismo triunfará da incredulidade. É multiplicando seus benefícios morais, pois se os incrédulos não admitem os prodígios, conhecem como todo mundo o sofrimento e as aflições, e ninguém recusa alívio
e consolação. Não é pelo show, nem pelos efeitos, nem pelas curas que se reconhecerá ou que se apresentará o Espiritismo, mas sim pela doutrina, pela ciência, pela filosofia, principalmente pela filosofia, porque a doutrina é consoladora. As pessoas podem achar que é mistificação, é charlatanismo, é isto ou é aquilo, mas na hora da dor, perdão, na hora que precisam de consolo, é na doutrina, é no amparo fraterno, é na mensagem mediúnica que encontrarão consolo. Vamos agora para os possessos. Vieram em seguida a Cafarnaum e Jesus, entrando primeiramente no dia de sábado na sinagoga, os instruiu. E admiravam-se de sua doutrina, pois que os instruía como quem tem autoridade e não como os escribas. Ora, encontrava-se na sinagoga um homem possuído por um espírito impuro que gritava dizendo, : Que há entre vós e nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem vós sois o Santo de Deus. Mas Jesus, falando-lhe com o tom de ameaça, lhe dizia, : Cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, agitando-se com violentas convulsões e soltando um grande grito, saiu dele. Todos ficaram tão surpresos que perguntavam-se uns aos outros: que é isto? E qual é esta nova doutrina? Ele manda com império mesmo aos espíritos impuros e eles obedecem. Marcos capítulo 1, versículos de 21 a 27. Depois que saíram, foi-lhes trazido um homem mudo possesso do demônio. O demônio tendo sido expulso, o mudo falou. E o povo, tomado de admiração, dizia, : Jamais se viu algo semelhante em Israel. Porém, os fariseus diziam o contrário. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Marcos capítulo 9, versículo 32, 33 e 34. Quando ele veio ao lugar onde estavam os outros discípulos, viu uma grande multidão de pessoas em redor deles e escribas que com eles disputavam. Logo o povo, tendo percebido Jesus, foi tomado de espanto e de temor, acorrendo, saudaram-no. Então ele lhes perguntou, sobre que disputáveis em assembleia, em reunião? E um homem de entre o povo, tomando a palavra, lhe disse, Mestre, eu vos trouxe meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E em qualquer lugar que ele se apodere de meu filho, o atira ao chão, e o menino espuma, rilha os dentes e torna-se mirrado. Pedi a vossos discípulos que o curassem, porém não puderam. Jesus lhe respondeu, Ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei convosco? Trazei-mo. E trouxeram-no. E não havia ele ainda posto os olhos em Jesus. O espírito começou a se agitar com violência e caiu no chão, onde rolava e se espumava. Jesus perguntou ao pai do menino, Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde sua infância, disse o pai. E o espírito tem lançado muitas vezes, ora no fogo, ora água, para o fazer perecer. Mas se podeis fazer qualquer coisa, tende compaixão de nós. Socorrei-o. Jesus lhe respondeu, Se podes crer, tudo é possível àquele que crê.
E logo o pai do menino, gritando, lhe diz com lágrimas: 2 pontos. Senhor, eu creio, ajudai-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que o povo acorria em multidão, falou com ameaça ao espírito impuro e lhe disse: 2 pontos. Espírito surdo e mudo, sai do menino, eu te ordeno, e não entres mais aí. Então o espírito, tendo soltado um grande grito, tendo-o agitado por violentas convulsões, saiu. E o menino ficou como morto, de sorte que diversos disseram que morrera. Porém, tendo Jesus o tomado pela mão, o soergueu, e ele se levantou. Quando Jesus entrou na casa, seus discípulos lhe disseram em particular: de onde vem o fato de que não pudemos expulsar esse demônio? Ele lhes respondeu: 2 pontos. Essas espécies de demônios não podem ser expulsas senão por meio da oração e do jejum. Marcos capítulo 9, versículo de 13 a 28. Então Jesus está colocando aqui sobre o despreparo, ainda o despreparo dos discípulos em relação a trabalhar, né, a orientar, a poder ajudar aquelas pessoas médiuns, né, ou pessoas que estavam sendo obsediadas. Esse capítulo aqui, por sinal, é um capítulo que o Emmanuel, no livro Pão Nosso, traz esse pedaço aqui, quando o pai coloca, né, gritando-lhe em lágrimas: Senhor, eu creio, ajudai-me na minha incredulidade. E ele faz um estudo ali acerca desta questão da incredulidade. O quanto a gente coloca, Senhor, eu creio, mas é da boca para fora. Porque, como diz o Kardec, a fé tem que ser raciocinada. Ela tem que ter alicerce, ela tem que ter base, tem que ser estruturada através do conhecimento, através do estudo, através do sentimento. Não é alguma coisa da boca para fora. Por isso que a hora que o pai fala, Senhor, eu creio, mas ele cai em si, ele fala, tende piedade da minha incredulidade. Isso é uma coisa que eu lembro muito, porque muitas vezes, em determinadas situações na vida, eu coloco, Senhor, tende piedade da minha incredulidade. Porque com tudo que se estuda, com tudo que se aprende, às vezes bate a insegurança, bate a ansiedade. Enquanto que por tudo que a gente vê, principalmente por tudo que a gente recebe, eu tenho certeza que todos vocês que estão aí ouvindo, como eu, já receberam muito. Porque a gente recebe muito. No meu caso, muito mais do que eu mereço. Mas de vez em quando bate essa situação de insegurança. E aí, como pai desse menino obsediado, Senhor, tende piedade da minha incredulidade. Então foi-lhe apresentado um possesso cego e mudo, e ele o curou, de modo a que começou a falar e ver. Todo o mundo ficou cheio de admiração e dele diziam, 2 pontos, não é este o filho de Davi? Vamos lembrar que esta colocação de filho de Davi é uma colocação muito importante, até porque ela tinha que ser colocada à boca miúda. Por quê? Porque o filho de Davi é o herdeiro do trono. Filho de Davi é o que eles estavam esperando há muito tempo, que é o Messias, que é aquele que iria salvar o povo de Israel. E na mente dos judeus, na mente deles, ele viria com soldados, né, e armamentos, derrotaria os romanos e salvaria o povo de Israel. Era assim que eles vinham. Então, quando eles colocavam, mas não é este o filho de Davi, estavam colocando, não é este o Messias que nós estamos esperando há tanto tempo. Porque nós vamos ver que depois de Moisés, todos os outros profetas o tempo todo falavam sobre o Messias. Então eles estão esperando há séculos o Messias. E os judeus continuam esperando até hoje. Porém, os fariseus, ouvindo isso, diziam, 2 pontos, este homem expulsa os demônios por virtude de Belzebu, príncipe dos demônios. Ora,
Jesus, conhecendo seus pensamentos, lhes disse, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa que esteja dividida contra si mesma não poderá subsistir. Ou seja, o que Jesus está colocando para esses fariseus? Vocês acham que eu sou o príncipe dos demônios e que eu estou expulsando os demônios porque sou o príncipe deles e vou fazer com que eles melhorem? Eu estou com a casa dividida, eu estou destruindo o meu próprio reino, porque eu estou acabando com os demônios. Se eu sou o príncipe dos demônios, eu estou dividindo a casa. Por isso que ele coloca aqui: toda cidade ou casa que esteja dividida contra si mesma não poderá subsistir. Se Satanás expulsa Satanás, é dividido contra si mesmo. Como, pois, seu reino subsistirá? Sempre lembrando que Satanás, nessa época de Jesus, é uma colocação daquele que separa, daquele que divide. Eles estavam sempre com a ideia de demônios, com a ideia de anjos e demônios, e Satanás como um espírito, né? Mas um espírito no sentido de gênio, que divide, que separa, não como um ser com poderes, como a igreja colocou e se difundiu tanto na Idade Média, da Idade Média para frente, né? Então a gente precisa entender essa colocação de Jesus, quer dizer, se aquele que divide, né, se aquele que separa, que é o que quer dizer Satanás, é dividido contra si mesmo, como, pois, seu reino subsistirá? Né? Como é que ele vai continuar? E se é por Beelzebu que expulsa os demônios, por quem vossos filhos os expulsam? É por isso que eles mesmos serão vossos juízes. Se expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, o reino de Deus chegou a vós. Mateus capítulo 12, versículos de 22 a 28. Com as curas, as libertações de possessos figuram entre os mais numerosos atos de Jesus. Entre os fatos desta natureza, alguns há, como este que é relatado acima no item 30, no qual a possessão não é evidente. Vamos lembrar aqui que no item 30 é quando foi trazido um homem mudo, possesso, né, do demônio, porque para eles toda doença, qualquer tipo de coisa que acometia as pessoas era o demônio. O demônio tendo sido expulso, o mudo falou, e o povo, tomado de admiração, dizia que jamais se viu algo semelhante em Israel. É isto que é este item 30 que ele está colocando aqui. Então ele está colocado: entre os fatos desta natureza, alguns há, como este que é relatado acima no item 30, no qual a possessão não é evidente. É provável que naquela época, como ainda sucede, nesse ainda sucede, Kardec ali na metade do século XIX, como ainda sucede em nossos dias, se atribuísse à influência dos demônios todas as moléstias cuja causa fosse desconhecida, principalmente a mudez, a epilepsia e a catalepsia. Porém, há casos em que a ação dos maus espíritos não é duvidosa. Há casos que têm a analogia, né, similaridade, né, que tem a analogia tão chocante com alguns dos quais somos testemunhas, que reconhecemos todos os sintomas de tal gênero de afecção. A prova da participação de uma inteligência oculta em casos idênticos brota de um fato material. São as numerosas curas radicais obtidas em alguns centros espíritas, unicamente pela evocação e moralização de espíritos obsessores, sem magnetização nem medicação, e frequentemente estando o paciente ausente e à distância. Perdão. A imensa superioridade do Cristo dava-lhe tal autoridade sobre os espíritos imperfeitos, então chamados demônios, que lhe bastava recomendar que se retirassem para que eles não pudessem resistir a tal injunção.
O fato de serem alguns maus espíritos enviados aos corpos de porcos é contrário a toda probabilidade. Aliás, seria dificilmente explicável a presença de um rebanho tão numeroso de porcos num país onde esse animal era tido como horror e sem utilidade para alimentação. Então o Kardec está se referindo aqui aos demônios que consta na Bíblia que Jesus tirou, né, e que eles foram todos para uma vara de porcos, que eles correram, né, e se você pegar o mapa, lá eles colocam que eles correram, se eu não me engano, de uma cidade até um penhasco que fica à beira do rio, e lá se jogaram, e isso, da onde é a cidade que estava Jesus, se for olhar no mapa, são mais de 60 quilômetros, para poder se jogar no penhasco que está ali, colocado na Bíblia. E não existiam porcos ali na região, né, de Israel, porque o judeu tem aversão a porco, não se alimenta do porco e não toca, não fala com alguém que tenha contato com o porco, porque é considerado impuro. Então não havia nenhum porco, era só uma colocação. Então o que o Kardec está colocando aqui é o que a gente vê nos estudos. Quando você se debruça para estudar, você vai colocar, mas isso aqui não é possível, nem sair dessa cidade para se jogar no rio, no penhasco, porque como é que o porco vai correr mais de 60 quilômetros? E outra, não existiam porcos em Israel, né? Nem em toda a região onde havia judeu não havia porcos. Então essa colocação é uma metáfora pelo asco, pela colocação, né, ruim que se tem em relação aos porcos, né? Então é uma metáfora, né, um modo de dizer, uma forma de expressão. O judeu é rico na hipérbole, né, que é aumentar muito as coisas, né? A casa caiu, morreu de rir, são hipérboles. Então eles costumam ter essa forma de expressão assim muito acelerada. Vamos lembrar que os judeus naquela época entravam num velório, gritavam, choravam, rasgavam todas as roupas. Então eles eram dados a essas cenas, essas colocações extremadas. Então a gente tende a acreditar que é uma metáfora, uma parábola que foi colocada por Jesus, e que depois, né, de que quem conta um conto aumenta um ponto, foi colocado que aquilo realmente aconteceu. Mas a gente sabe que não tem condições de acontecer. É isso que o Kardec está colocando aqui. Um espírito mau não deixa de ser um espírito humano, ainda bastante imperfeito, para praticar o mal após a morte, tal como fazia antes. É contra as leis da natureza que ele possa animar o corpo de um animal, ou seja, jamais um espírito humano iria para um corpo de um animal. Isso é uma ideia dos nossos irmãos asiáticos, né, das religiões asiáticas, que é a metempsicose, que o espiritismo coloca que a evolução conquistada não retroage. Então, depois que passou do estágio animal, começou a encarnar como hominal, não retrograda, quer dizer, não vai voltar nunca a entrar no estado animal de novo. Então, é o que ele está colocando aqui. O espírito mau não deixa de ser um espírito humano, ainda bastante imperfeito para praticar o mal após a morte, tal como fazia antes. É contra as leis da natureza que ele, né, o espírito, possa animar o corpo de um animal. Devemos, pois, reconhecer nesse pretenso fato uma dessas amplificações comuns nos tempos de ignorância e superstição, ou talvez uma alegoria para caracterizar as inclinações imundas de certos espíritos, né? Uma metáfora, uma alegoria. Os obsedados e os possessos parecem ter sido muito numerosos na Judéia, no tempo de Jesus, o que lhe dava oportunidade para curar a muitos. Os maus espíritos tinham sem dúvida feito invasão nesse país e causando uma epidemia de possessões. Mesmo não sendo no estado epidêmico, as obsessões individuais são extremamente frequentes e apresentam-se sob aspectos muito variados, facilmente reconhecíveis por um conhecimento aprofundado do espiritismo. Muitas vezes elas podem ter consequências danosas à saúde, seja agravando afecções orgânicas, seja causando-as, né? Porque muitos obsessores, eles
trabalham para causar não só o sofrimento, como dores, doenças naqueles que eles estão obsediando. Incontestavelmente, elas serão um dia classificadas entre as causas patológicas, né, as causas de doenças, que existem por sua natureza especial, meios curativos especiais. Então, elas vão ser reconhecidas, é o que o Kardec está colocando, como patologias, como doenças, e como doenças serão tratadas, e os meios curativos serão especiais, porque são doenças diferenciadas, doenças especiais. O Espiritismo, fazendo conhecer a causa do mal, abre um novo caminho à arte de curar e fornece à ciência o meio de ser bem-sucedida, onde ela só faz malograr, muitas vezes por não atacar a causa primária do mal. E aqui ele, né, sugere a leitura do Livro dos Médiuns, no capítulo 23. Jesus era acusado pelos fariseus de expulsar os demônios usando outros demônios. O bem que fazia, segundo eles, era obra de Satanás, sem refletir que seria insensato o ato de Satanás expulsar a si mesmo. É notável que os fariseus daquele tempo pretendessem que toda faculdade transcendente e, por esse motivo, considerada sobrenatural, era obra do demônio, pois que, segundo eles, Jesus mesmo recebia dele tal poder. É um ponto de semelhança com a época atual, e aqui a época atual, a época de Kardec, e esta doutrina ainda é aquela que a Igreja procura fazer prevalecer hoje contra as manifestações espíritas, né? Então, ele está colocando aqui acerca, né, do combate que a Igreja fazia as colocações espíritas. Vamos lembrar o Auto de Fé de Barcelona, que queimou, né, o Livro dos Espíritos em praça pública, e aqui ele coloca uma nota dizendo que não são todos os padres, e aí coloca aqui, né, falando do Monsenhor Frei Sinot, não sei se é assim que se pronuncia, que fala acerca, né, desta questão dos fariseus colocarem que era por virtude do demônio e que era uma forma que eles tinham de poder, de uma certa forma, demonizar Jesus, né? Vamos agora para as ressurreições. A filha de Jairo. Tendo Jesus novamente passado de barco para a outra margem, logo que desembarcou, uma grande multidão se reuniu em redor dele. E um chefe da sinagoga chamado Jairo veio ao seu encontro e, encontrando-o, atirou-se a seus pés e suplicava-lhe com grande sentimento, dizendo-lhe, tenho uma filha que está agonizando. Vinde impor-lhe as mãos para curá-la e salvar-lhe a vida. Jesus foi com ele e era seguido de grande multidão que o comprimia. Enquanto Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas, ele trabalhava no templo, né? As quais lhe disseram, vossa filha está morta. Por que quereis dar ao mestre o incômodo de ir mais longe? Porém Jesus, tendo ouvido tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temais, crede somente. E a ninguém permitiu que o seguisse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegados à casa desse chefe da sinagoga, viram um grupo confuso de pessoas que choravam e lançavam grandes gritos. E entrando, disse-lhes, por que fazeis tanto barulho e por que chorais? Esta moça não está morta, ela apenas está adormecida. E troçavam dele, riam dele, né? Tendo feito sair a todos, tomou o pai e a mãe, e aqueles que com ele tinham vindo, e entrou no local onde estava deitada a moça. Tomou-a pela mão e disse-lhe, abre aspas, Talita cumi, não sei se é que é, Talita eu sei que é, mas cumi não sei se é assim que se pronuncia, acredito que sim, fecha aspas. Talita quer dizer minha filha, né?
Então, isto é, minha filha, levanta-te, eu o ordeno. No mesmo instante, a moça se levantou e pôs-se a andar, pois contava 12 anos, e ficaram todos maravilhados e espantados. Marcos capítulo 5, versículo 21 a 43. Kardec vai colocar aqui mais para frente, mas Jesus tinha essa capacidade de ver que aquelas pessoas não estavam mortas. Naquela época, infelizmente, pela ignorância, muitas pessoas eram enterradas sem estarem mortas. Elas desmaiavam ou elas entravam no estado de catalepsia, quando o coração bate tão devagar, tão espaçadamente, que as pessoas acham que aquela pessoa está morta. Nós vamos ver que a dona Ivone do Amaral Pereira, em 1900, estava no caixão, com 29 dias, ela estava no estado cataléptico, e todos achavam que ela estava morta, e de repente ela levanta, e aquilo causa uma comoção. Por quê? Por que ela teve a chance de se salvar? Porque em 1900 já se esperava 24 horas para enterrar uma pessoa. Na época de Jesus, não. Encontrava a pessoa desmaiada, a pessoa estava caída no chão, eles já colocavam que estava morta. Não sentiam, botavam a mão, não sentiam bater ali o coração, já enterravam na mesma hora. Então, isso fazia com que muitas pessoas que estavam, às vezes, até num desmaio mais profundo, corressem o risco de serem enterradas. Agora nós vamos ver o filho da viúva de Naim. No dia seguinte, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e seus discípulos o acompanhavam com uma grande multidão de povo. Quando estavam perto da porta da cidade, sucedeu que traziam um morto a enterro. Tratava-se do filho único de sua mãe, que era viúva, e havia grande número de pessoas da cidade com ela. O Senhor, tendo-a visto, tocou-se de compaixão por ela e lhe disse, : não chores mais. Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os que o conduziam pararam. Então disse, : jovem, levanta-te, eu te ordeno. Ao mesmo tempo, o morto se ergueu, sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos que estavam presentes foram tomados de terror e glorificavam a Deus, dizendo, : um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. O rumor desse milagre espalhou-se por toda a Judéia e em todos os países em seu derredor. Lucas capítulo 7, versículos de 11 a 17. O fato da volta à vida corporal de um indivíduo realmente morto seria contrário às leis da natureza e, por conseguinte, mais miraculoso. Ora, não é necessário recorrer a esta ordem de fatos para explicar as ressurreições operadas pelo Cristo. Se entre nós as aparências enganam, por vezes os profissionais, os acidentes dessa natureza deviam ser bem mais frequentes num país onde não se tomasse nenhuma precaução e onde o sepultamento fosse imediato, que é o que eu estava falando, Encontrava uma pessoa caída, encontrava uma pessoa desmaiada, já levavam para sepultar. Há, pois, toda a probabilidade de que nos dois exemplos acima citados apenas houve síncope e letargia. Jesus mesmo diz positivamente em relação à filha de Jairo, : esta moça não está morta, ela apenas está adormecida. Dado o poder fluídico que possuía Jesus, nada há de espantoso que o fluido vivificante, dirigido por uma forte vontade, haja reanimado os sentidos entorpecidos. E mesmo que ele tenha podido voltar ao corpo, o espírito prestes a deixá-lo,
enquanto o liame, aquilo que prende, o liame perispiritual não estivesse definitivamente rompido. Para os homens daquele tempo que julgavam estar o indivíduo morto, desde que não respirasse mais, houve ressurreição, e isso terão podido afirmar com toda boa fé. Porém, houve na realidade cura e não ressurreição, na acepção da palavra. O Kardec está colocando aqui que Jesus mesmo disse: não vim destruir a Torá, ele fala a Torá são as leis judaicas, Não vim destruir a Torá, mas eu vim cumpri-la. Então Jesus jamais faria alguma coisa contra as leis da natureza do planeta, e ele é o criador, ele é o governador do planeta. Ele jamais iria contra qualquer lei natural, do planeta ou do universo. Ele pura e simplesmente se utilizava 100% do corpo, de todas as colocações do corpo, e por ser um espírito puro, um espírito elevado, tinha capacidade de visão, de audição, de sensibilidade muito maior do que qualquer pessoa encarnada. Vamos agora ao caso de Lázaro. A ressurreição de Lázaro, digam o que disserem, não invalida de modo nenhum esse princípio. Disse que ele já estava há 4 dias no sepulcro, mas sabe-se que há letargias que duram 8 dias e mesmo mais. Vamos lembrar que o Kardec fala de letargias e catalepsia. Hoje, aquilo que o Kardec coloca como letargia, que é parecer estar morto, hoje nós tratamos como catalepsia. Então, toda vez que alguém tem uma colocação e que a respiração fica tão baixa ou fica tão espaçada que mal se percebe, mal se escuta o coração, é chamado de catalepsia, e o Kardec usa o termo letargia. Acrescenta-se que ele cheirava mal, o que é um sinal de decomposição. Essa alegação não prova nada, visto que em certos indivíduos há decomposição parcial do corpo, mesmo antes da morte, e exalam odor de apodrecimento. A morte não chega senão quando os órgãos essenciais à vida são atacados. E quem poderia saber se ele cheirava mal? É sua irmã Marta que o diz. Mas como sabia? Lázaro se achava enterrado há 4 dias. Ela supunha isso, mas não podia ter certeza. Então ela supunha que ele estivesse cheirando mal, mas ela não tinha certeza. E Jesus não poderia ir contra as leis de Deus e ressuscitar alguém cujo cordão de prata já tivesse sido rompido. O que ele trazia de volta é aqueles que estavam em estado de catalepsia, no estado que parece de morte. Jesus caminha sobre as águas. Logo, Jesus fez com que seus discípulos embarcassem e atravessassem antes dele, enquanto ficava a despedir o povo. Depois de haver mandado o povo embora, subiu sozinho ao alto de uma montanha para orar. E tendo chegado à tarde, encontrou-se sozinho naquele lugar. Enquanto isso, a barca era fortemente açoitada pelas ondas no meio do mar, pois o vento lhe era contrário. Porém, na 4ª vigília da noite, Jesus veio andando sobre o mar. E aqui, ele coloca uma nota que na realidade é o lago de Genezaré ou do Tiberíades. Eles chamavam tanto o lago de Genezaré como o lago do Tiberíades como o mar da Galileia. Eles chamavam de mar, mas na realidade é um lago. Quando eles o viram assim andar por sobre as águas, turbaram-se e diziam, é um fantasma, e gritavam atemorizados. Logo Jesus lhes falou e lhes disse, tranquilizai-vos, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu, Senhor, se és tu, ordena que eu vá contigo andando sobre as águas. Jesus lhe disse, vem. E Pedro, descendo da barca, andou sobre a água para ir a Jesus.
Mas vendo soprar um grande vento, teve medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Logo Jesus, dando-lhe a mão, o tomou e disse, homem de pouca fé, por que duvidastes? E subindo a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam nessa barca, aproximando-se dele, o adoraram, dizendo, sois verdadeiramente Filho de Deus. Mateus capítulo 14, versículos de 22 a 33. Nós vemos aqui, quando a gente estuda e vai analisar essas colocações, é muito provável que Jesus estava orando, né? Jesus dispersa a multidão, ele vai para o monte, entra em oração, então é muito provável que Jesus esteja ali na sua forma espiritual, tangível, mas espiritual. Por isso que eles se assustam tanto, acham que é um fantasma, né? E também ele até pode ir contra a gravidade e volitar ali sobre a água, pode. Nós vemos vários médiuns, né, homens que foram considerados pela Igreja Católica como santos, que nada mais eram que médiuns, que se levantavam do chão, né? Inclusive tem desenhos e tem fotos desses homens, né, com uma cabeça quase perto do teto. Então, se um encarnado normal tem condições de fazer isso, imagina Jesus. E aqui a questão do Pedro andar sobre as águas é muito interessante, uma lição para nós, porque a hora que ele desce ali, Senhor, né, ordena que eu vá, e eu andarei sobre as águas. Então ele começa a andar, ele anda um espaço, ele começa a andar sobre as águas, né, no magnetismo, na energia de Jesus, mas na sua fé, né, na sua certeza, sobre o comando de Jesus eu faço qualquer coisa, né, como Paulo coloca, tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas a hora que bate um vento forte, ele cai em si, nossa, eu tô aqui, tô sobre as águas, está ventando, e aí ele começa a afundar, porque aí ele vai perdendo a fé e aí ele começa a afundar. Kardec vai explicar aqui, este fenômeno encontra sua explicação natural nos princípios acima expostos, né? No item 14, no capítulo 14, né? no item 43. Nós vamos ver aqui, né, no item 43 do capítulo 14, quando Kardec coloca, quando a mesa se desprende do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio. Ele coloca aqui, esse fenômeno encontra sua explicação natural nos princípios expostos no capítulo 14, no item 43, né, quando ele fala das mesas que vão, né, que se levantam do solo. Exemplos análogos, né, parecidos, provam que isso nem é impossível, nem milagroso, pois que está nas leis da natureza. Pode ser produzido por duas maneiras. Jesus, mesmo vivo, pôde aparecer sobre a água sob uma forma tangível, enquanto seu corpo carnal se encontrava a lures, né, se encontrava à distância. É a hipótese mais provável, né, que ele estivesse ali em espírito, tangível, mas em espírito. Neste relato, pode-se mesmo reconhecer certos sinais característicos das aparições tangíveis. Por outro lado, seu corpo poderia ser sustentado e a gravidade ser neutralizada pela mesma força fluídica que mantém uma mesa no espaço sem ponto de apoio. O mesmo efeito tem se produzido muitas vezes sobre corpos humanos, né? Estava falando daqueles que foram considerados santos que volitavam, né? Saíam do chão. Vamos agora para a transfiguração. 6 dias depois, tendo Jesus tornado a Pedro, Tiago e João consigo, os levou a sós, né? Vamos lembrar que Tiago é irmão de João, né? João vai ser o João evangelista. E Tiago vai ser o irmão de João, vai ser o Tiago que desencarna, né? Que é morto ali, que é um dos primeiros mártires do cristianismo. Perdão, a gente coloca ali o primeiro Estevão, né? Depois Tiago,
Perdão, irmão de João, o evangelista. Porque tem Tiago também, irmão de Levi, né, de Mateus. Este sim é o Tiago, que vai discutir com Pedro, que vai trabalhar na casa, vai discutir com Paulo de Tarso, e é o que vai trabalhar na casa do caminho com Pedro. 6 dias depois, tendo Jesus tornado a Pedro, Tiago e João consigo, os levou a sós com ele sobre uma alta montanha, a um lugar afastado, e ali transfigurou-se diante deles. E enquanto fazia sua oração, seu rosto parecia ser inteiramente outro, né? Que é a transfiguração, né? Através da iluminação, da luz, da energia que exalava de Jesus, ele fica com o rosto que nem parece mais o rosto dele. Suas vestes tornaram-se brilhantes de luz e brancas como a neve, de modo tal que não há sobre a terra alvejante que os possa assim tornar brancos. E viram aparecer Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Então disse Pedro a Jesus, Mestre, estamos bem aqui. Façamos 3 tendas, uma para vós, uma para Moisés e uma para Elias. Pois nem sabia o que dizia, de tão maravilhado que estava. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem saiu uma voz que assim dizia, Este é o meu filho bem-amado, escutai. Logo, olhando de todos os lados, não viram mais ninguém, senão a Jesus, que permanecera com eles. Quando desciam da montanha, ele lhes ordenou que a ninguém falasse do que viam. Aliás, ordenou que a ninguém falassem do que haviam visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse de entre os mortos. E conservaram secretas essas coisas, perguntando uns aos outros o que queria ele dizer com aquelas palavras, até que o Filho do Homem ressuscitasse de entre os mortos. Marcos capítulo 9, versículos de 1 a 9. É ainda nas propriedades do fluido perispiritual que se podem encontrar as raízes desse fenômeno. A transfiguração, explicada no capítulo 14, número 39, no item 39, é um fato bastante comum. E aí nós vamos ver aqui no capítulo 14, item 39, no capítulo 14, item 39, quando ele fala: o espírito pode operar transformações na contextura do seu envoltório perispiritual, e dado que esse envoltório irradia ao redor do corpo como uma atmosfera fluídica, pode-se produzir na superfície do próprio corpo um fenômeno análogo àquele às aparições. Então é isto que o Kardec está colocando aqui, a transfiguração explicada no capítulo 14, item 39, é um fato bastante comum que, por consequência da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. Porém, a pureza do perispírito de Jesus podia permitir a seu espírito dar-lhe um brilho excepcional. Quanto à aparição de Moisés e de Elias, ela entra inteiramente no caso de todos os fenômenos do mesmo gênero, no capítulo 14, nos itens 35 e seguintes. E aí nós vamos ver aqui no item 35, que é a aparição e transfigurações, quando ele fala que o perispírito é invisível para nós em seu estado normal. Porém, como é formado de matéria etérea, o espírito pode, em certos casos, lhe fazer receber, por um ato de sua vontade, uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. De todas as faculdades que se revelaram em Jesus, de todas as faculdades que se revelaram em Jesus, não há nenhuma que esteja fora das condições da humanidade
e que não seja encontrada no comum dos homens, pois elas estão na natureza, mas pela superioridade de sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, elas atingiam nele, em Jesus, proporções acima da do vulgo, proporções acima da do homem comum. Ela nos representaria, a parte do seu envoltório carnal, o estado dos espíritos puros. Que ele está colocando essa iluminação e essa energia, uma das colocações, uma das consequências, das atribuições de um espírito puro, que é o caso de Jesus. Vamos agora para a tempestade amainada. Um dia, estando sobre um barco com seus discípulos, disse-lhes, passemos à outra margem do lago. E pois partiram. E enquanto passavam, ele, Jesus, adormeceu. Então, um grande turbilhão de vento veio de súbito abater-se sobre o lago, de modo que seu barco se enchia de água e eles estavam em perigo. Aproximaram-se dele e o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, nós perecemos. Jesus, levantando-se, falou com ameaça às ondas agitadas, e elas se amainaram, e fez-se uma grande calma. Então ele, Jesus, lhes disse, onde, pois, está a vossa fé? Porém, eles, cheios de medo e de admiração, diziam uns aos outros, quem é, pois, este que ordena desta maneira as ondas e aos ventos, e eles lhes obedecem? Lucas, capítulo 8, versículos de 22 a 25. Ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para afirmar se há ou não inteligências ocultas que presidem a ação dos elementos. Na hipótese afirmativa, na hipótese afirmativa da existência dos elementais, o fenômeno em questão poderia ser o resultado de um ato de autoridade sobre essas mesmas inteligências e provaria um poder que a nenhum homem é dado exceder. Em todo o caso, Jesus, dormindo tranquilamente durante a tempestade, atesta uma segurança que pode se explicar pelo fato de que seu espírito via, ele é o espírito superior, o espírito puro, ele via que não havia perigo algum e que a tempestade iria amainar-se. Mas ali ele dá uma bronca neles, porque tens tão pouca fé. Eles com Jesus ali junto a eles, dormindo junto a eles, eles ficaram com medo de uma onda, de um vento, de uma tempestade. Isso é um exemplo para nós, porque quantos de nós colocamos o tempo todo, Jesus está no leme, e o camarada já pulou do barco faz tempo, está dizendo que Jesus está no leme, mas ele já saiu dali, já fugiu com medo, é só da boca para fora, é só crença, não é uma fé forte, duradoura, não é a fé raciocinada como Kardec coloca. Vamos lembrar do Pai: piedade, Senhor, para a minha incredulidade. Então muitos que colocam, não, porque Jesus está no leme, fazem palestras, temos que confiar, temos que acreditar, Jesus está comandando tudo. Muitos que estão colocando isso da boca para fora já pularam do barco, porque não confiam, porque não têm a fé verdadeira, porque não tem dentro de si essa confiança de que Deus está no comando, Jesus está no leme do barco e nós só vamos receber aquilo que merecemos, ou seja, só vamos colher aquilo que plantamos. Ninguém vai colher a plantação do outro, então eu só vou receber aquilo que eu mereço. Ninguém vai receber presente, todo mundo vai receber conforme o seu merecimento, ou seja, conforme os frutos que estiver dando, porque pelos frutos se conhece a árvore. Então, quem tem boas plantações vai receber bons frutos.
quem tem plantação de espinho vai ter que colher espinho. Então vai ter que ir lá colher os espinhos, adubar a terra e plantar de novo. Se nós temos conosco essa compreensão, essa certeza, a gente tem que se tranquilizar, porque a cada um será dado conforme as suas obras. Então nós temos que nos tranquilizar, saber que sim, Jesus está no leme e nós estamos no barco. Tranquilos, porque Ele está no leme. Agora nós vamos para as bodas de Canaã. Este milagre, mencionado apenas no Evangelho de João, é indicado como o primeiro que Jesus praticou e por isso deveria ter sido um dos mais notados. Entretanto, bem fraca impressão deve ter causado, pois nenhum outro evangelista fala dele. Um fato assim extraordinário deveria ter causado admiração aos convivas no mais alto grau e, sobretudo, ao dono da casa. E, no entanto, essas pessoas nem sequer parecem ter se apercebido do incidente. Porque a gente, quando está estudando, nós temos os evangelhos sinóticos, aqueles que são parecidos, né? Que é Mateus, Marco, Lucas e Atos, né, dos apóstolos. E nós temos o Evangelho de João, que é considerado à parte. Por quê? Porque João é aquele que coloca mais, de uma certa forma, as colocações, e quando ele fala de Jesus, ele fala de uma forma mais transcendental, mais espiritual, mais, digamos assim, mística. Então o Evangelho de João, ele é mais para mostrar o Messias, para mostrar o Espírito puro, para mostrar o Espírito governador do planeta que esteve aqui. E por ser assim mais místico, ele é um evangelho diferenciado. E nos outros 4 evangelhos não se coloca essas bodas de Canaã quando Jesus transforma a água em vinho. E a gente faz uma pergunta, não seria uma forma metafórica de João colocar ali que Jesus, a pedido de sua mãe, começou o seu trabalho? Então o que é transformar? Porque vinho, né, na linguagem metafórica, na linguagem mística, vinho é considerado como o sangue, né? É considerado como a vida em termos de ensinamentos, né? Então se coloca, inclusive, Jesus o vinho é o sangue de Jesus. Por quê? Porque misticamente se coloca o vinho como a seiva da vida. Então talvez João estivesse colocando ali que Jesus transformou água, quer dizer, a seiva da vida daquelas pessoas que era insípida, inodora, transparente, Jesus começando a falar, começando a ensinar a pedido de sua mãe, transforma aquela água em vinho, ou seja, transforma aquelas pessoas, né, incrédulas, descrentes ou ignorantes em pessoas que adquirem conhecimento e passam a crer. É assim que a gente vê nos estudos as bodas de Canaã, como uma metáfora. Porque se Jesus realmente tivesse transformado água em vinho no meio de uma festa, aquilo teria repercutido nos 4 ventos. Imagina hoje, perdão, que a nossa água é potável, a nossa água é filtrada. Hoje nós podemos beber a água sem problema. Se alguém transformar a água em vinho já é um estardalhaço. Imagina naquela época que as pessoas precisavam beber vinho porque a água era suja, era barrenta. Então transformar a água em vinho ia ser assim, cantado em todos os 10 ventos, e todo mundo ia procurar Jesus para que ele realizasse esse milagre. Como a gente não vê isso em nenhum dos outros evangelhos, nenhum comentário a esse respeito, o que se entende é que realmente João está ali usando uma forma mística, como ele vai usar também essas metáforas, essas colocações místicas e míticas, porque ele coloca muito mito também no Apocalipse, né? A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Então a gente já vê aqui no Evangelho de João o começo ali do que seria depois o Apocalipse, né?
E é isso que o Kardec está colocando aqui. Considerado em si mesmo, este fato tem pouca importância se o compararmos com aqueles que testemunham verdadeiramente as qualidades espirituais de Jesus, né? A cura e as chamadas ressurreições. Admitindo que as coisas se hajam passado como são relatadas, quer dizer, admitindo que ele tenha transformado água em vinho no meio de uma festa, é notável tratar-se do único fenômeno desse gênero que ele tenha produzido. O que não faria sentido para um mestre como Jesus dar importância às coisas materiais, né? Ele era de uma natureza demais elevada para se deter em efeitos puramente materiais, unicamente próprios a atiçar a curiosidade da multidão, que o haveria assimilado a um mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatia e lhe trariam mais adeptos que aquelas que poderiam passar por fruto de destreza e não tocariam o coração. Então nós vamos ver que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente analisa todas as coisas, a gente chega a essa conclusão que realmente é uma forma mística que o João coloca ali, de Jesus ter começado os ensinamentos, de Jesus ter começado o seu apostolado, o seu ministério, ali nesse casamento a pedido de Maria. Ele começa a ensinar ali a pedido de Maria. Ele fala, não sabes que ainda não chegou a minha hora? Ele fala para Maria. Mas a pedido dela, ele começa o seu ministério ali. A rigor, o fato pode ser explicado até certo ponto pela ação fluídica, que assim como o magnetismo nos oferece exemplos, teria mudado as propriedades da água, conferindo-lhe o gosto do vinho. No entanto, esta hipótese é pouco provável, visto que, num caso destes, se a água apenas tivesse o gosto do vinho, teria conservado sua cor, o que não poderia deixar de ser notado. É mais racional ver aí uma dessas parábolas, tão frequentes nos ensinamentos de Jesus, como a do filho pródigo, da festa de bodas, do mal rico, da figueira seca e tantas outras, que tem, entretanto, o caráter dos fatos consumados. Ele teria feito, durante a refeição, uma alusão ao vinho e à água, do que teria tirado uma instrução. O que justifica esta opinião são as palavras que a tal respeito lhe dirige o mestre de cerimônias. Abre aspas. Todos servem a princípio o bom vinho, e depois que já beberam bastante, servem então o de inferior qualidade. Mas vós reservastes o bom vinho a esta hora. Fecha aspas. Ou seja, na hora do fim da festa. Por que ele está colocando isso? Porque a melhor coisa da festa foi reservado para o fim da festa, ou seja, os ensinamentos do Cristo. Então isso vem corroborar essa colocação de que o que o Cristo fez foi começar o seu ministério no final daquelas bodas, no final daquela festa de casamento. Entre estas duas hipóteses será necessário escolher a mais racional. E os espíritos não são tão crédulos que vejam por toda parte manifestações nem tão absolutos para pretender explicar tudo pelos fluidos. Então é muito mais lógico, mais racional que a gente entenda como uma metáfora e que ali a boca pequena, num grupo seleto ali de pessoas que Maria lhe reuniu, a pedido de Maria, ele reunido com aquele grupo de seleto de pessoas no final de uma festa, ele começa a falar de Deus. Ele começa a falar dos seus ensinamentos, da boa nova que ele traz, que é o amor. Porque nós vamos ver a lei, a Torá, que são as leis mosaicas que todo judeu cumpre, são 613 leis que os judeus é obrigado a cumprir, né? E Jesus trazendo a do amor, trazendo da fraternidade, da empatia, a benevolência para com todos. Então nós já estamos aqui chegando na nossa hora, nós vamos
no nosso próximo estudo começar o item 48, nós paramos aqui no 47, nós vamos começar o 48 com a multiplicação dos pães. Até lá!